hoje eu vou aproveitar e vou ensinar para vocês várias coisas que Abraham Avinu ensinou para a gente. Ele ensinou como negociar, como a gente dialogar, como a gente ter um relacionamento, e hoje vocês vão aprender. Vocês vão aprender o que se chama la crème de la crème da negociação no judaísmo. Você sabe que todos os Yehudim são considerados bons negociantes. Sim, é verdade. Por exemplo, é muito mais difícil fazer negócios com pessoas Yehudim que com os outros. Vocês já sabiam disso? Não. Por quê? Porque todo Yehudi está acostumado a fazer perguntas, e é difícil de convencer, é muito difícil de convencer, certo? Inclusive eu vou explicar a base de uma coisa do judaísmo, uma das provas que o judaísmo é divino. Vocês concordam que um judeu é difícil de ser convencido, sim ou não? Sim. Agora, nossos pais ou nossos avós eram muito mais difíceis de serem convencidos. É verdade. Vocês concordam? Eram cabeças duras, Eles rígidas. não aceitavam. Não aceitavam, muito difícil. E agora, Márcia, se eu chegasse para a senhora agora e falava assim: Dona Márcia, a senhora podia andar de 4 aqui no... A senhora andaria? Não andaria de 4. Ela não andaria de 4. Mas agora, se de repente a gente falasse assim: olha, eu gostaria de ter agora 10 milhões de dólares. E de repente, pá! $10 million bill, cash, na nossa frente. E aí logo depois vem uma voz assim que a gente vai escutar e vai falar: Dona Márcia, a senhora poderia andar de 4? Tem grande chance De andar. que a senhora andaria de 4, é verdade ou não é? Pensa um pouco. Olhem então agora, eu quero que agora vocês entendam bem o raciocínio, porque o raciocínio é genial. Se nós somos difíceis de serem convencidos ou de fazer alguma coisa, se os nossos avós e bisavós serão muito mais difíceis ainda, é certeza que quando eu vou subindo mais ainda nas outras gerações, sempre vai ser mais difícil. Então, a geração onde vai começar o judaísmo é quando saíram do Egito. Essa geração era muito difícil de fazer as coisas. E de repente, não mais que de repente, chegam para essas pessoas e falam: olha, a partir de agora, as coisas vão mudar. Você não vai poder comer qualquer coisa. Vai ter que comer carne kasher. Fora isso, você não vai poder pôr mais aquela manteiga no teu bife. Não vai poder misturar carne com leite. E além disso daqui, tua mulher, você não vai ser quando você quiser. Vai ter que uma separação, só vai ter uma mulher, vai só durante 15 dias. E você vai ter que fazer 613 obrigações que apareceram como se fosse do nada. Eles aceitariam isso? Eles estariam convencidos de fazer? Não! Nunca! Impossível! Nós somos a prova. A Dona Márcia que eu usei aqui é a prova. Como ela não quis andar de 4, ela é a prova que também lá eles não aceitariam isso tudo. Só e somente só se de repente, do meio do céu, com as nuvens, trovoadas, trovões, chegasse uma voz e falar: eu sou o eterno teu Deus e eu estou falando isso. Aí, isso muda, e aí com certeza, não só eles, como vão ficar marcados de geração em geração, que sim, vamos obedecer isso e inclusive entregar a nossa vida, se for o caso, por essas leis. Ou seja, a prova que nós somos obstinados e difíceis de serem convencidos é a prova que a Torá é divina. Senão, a gente não aceitaria. É uma coisa interessantíssima. Depois vocês pensam bem e tentam achar um contra-argumento, eu estou disposto a discutir isso. Não, até hoje muita gente não aceita isso e não vive de acordo. Vou te explicar melhor. As pessoas que não aceitam, não é que não aceitam. Não cumprem a 600. Não é que eles não, eles não sabem. Eu vou te explicar qual é a diferença. Você me conheceu quando eu era jovem. Sim.
Ele não é uma pessoa religiosa. Como que de repente... Não, mas como que de repente uma pessoa começa a seguir certas leis? Porque se a pessoa ela começa a estudar, e aí ela vai começar a falar, opa, e vai começar a acreditar, e vai começar a ver que, olha, eles têm razão. Aí a pessoa passa a saber que é uma coisa real. Eu explico bem isso daqui para você entender bem. Dizem que a Torá, ela é comparada a um poste de luz. Meu, comparar a Torá com a poste de luz? Hein? Dona Fania, a senhora entendeu essa metáfora? É estranha, né? Como que pode ser que a Torá é comparada com um poste de luz? E aí eu explico. Porque o que é um poste de luz? Um poste de luz é assim. Ele, de noite, então ele ilumina. Se você está tudo bom ou não, como vai? Olha, excelente. Ótimo. Já fiz a minha mitzvah do dia. Muito bom. Laisse-la rester, você. Escutem bem. Estou no meio de um raciocínio fantástico. Pode falar. Estou no meio de um raciocínio fantástico, pega aí. Que a Torá é que nem um poste de luz. Como pode ser? Porque o poste de luz, ele pega e ele ilumina. E é uma coisa interessantíssima. Quando você está longe do poste de luz, não sei se vocês já andaram, brincava muito, quando você está afastado do poste de luz, o poste de luz vem em cima de você e ele cria uma sombra. E quanto mais afastado você está do poste de luz, maior a tua sombra. E maior você acha que você é grande. Quanto mais afastado do poste de luz, você sente a grandeza que está te penetrando. E que você, com tua cultura, com tua maneira de ser, com o fato de você ser moderna, de ter conhecido isso, aquilo, conhecer línguas, você é grande. Porque você está longe do poste de luz. Quando pouco a pouco você chega perto e você está embaixo do poste de luz, o que acontece com tua sombra? Não tem mais? É assim a Torá. Quando você está afastado da Torá, você acha, mas essas coisas aqui são modernas, isso daqui, olha, é antiquado isso tudo, Shabbat, o que é isso? Não posso nem pegar elevador. Quando você vai chegando perto da Torá e você vai se questionando e vai de uma maneira honesta e inteligente respondendo e procurando as perguntas, você vê que você não tem mais sombra, você não é nada, e aí você tem que se submeter. Esse é um negócio genial. Então aqui nós vimos que é muito difícil convencer um outro erudito sobre qualquer coisa, é muito difícil. E o que Abraham Avinu ensinou para a gente, que eu falei para vocês, eu vou ensinar para você como se negocia. Você sabe que é uma coisa muito interessante aprender a negociar. Pois tem um caso histórico interessantíssimo. Abraham Avinu ele fez Brit Milá, e aí os anjos vieram, saíram, e de repente chega Deus e fala assim: eu vou esconder de Abraham o que eu vou fazer com as cidades de Sodoma e Gomorra. As cidades de Sodoma e Gomorra era realmente uma coisa péssima, eles faziam tudo. Lá, pela Constituição, era proibido ajudar uma pessoa. Era proibido! É assim, só para vocês saberem. Eles realmente tinham o fato que se você tinha uma cama, se tua cama não servia para você, ou eles esticavam tuas pernas para você caber na cama, ou cortavam o pé se estava sobrando, para vocês saberem. E realmente, isso daqui era a pior coisa que tinha. E aí Deus resolveu que ia eliminar essas cidades. E aí ele falou: eu vou esconder isso de Abraham, que Abraham vai ser realmente o chefe de grandes nações. E aí ele fala: vou falar para ele. E quando ele fala para Abraham, Abraham é o rei da bondade. Ele quer defender os povos, mesmo Sodoma e Gomorra. E aí ele fala assim: mas Hashem, você vai fazer uma coisa dessa? Você vai matar o justo com o perverso ao mesmo tempo? E ele pergunta assim: se tiver lá 50 justos, você vai destruir? Não.
E Hashem fala, não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. E aí começou o diálogo, e aí vem agora a lição. O que ele fala depois de Abraham? 40. Começa a baixar. Vou explicar melhor. Eu quero que vocês entendam e saboreiem por que eu estou parando isso. Ele chegou e não falou 40 ou 45. Ele não falou isso, dona Rina. Não é isso que ele falou. Ele falou assim como se negocia. Escuta, Hashem, e se faltar 5 para completar os 50? Ele não falou 45. Essa é a técnica. Escuta, só tem 5 de diferença, aceita aí. Se você fala 45, o número só falta 5. Eu utilizo essa técnica para negociar. Ela é infalível. Só falta 5. Opa, só falta 5, eu vou aceitar. E aí se abriu a negociação, e aí Hashem foi indo com Abraham, e aí foi sim 40, 30, 35, 25, 20, até que chegou em 10. E quando chegou em 10 e não tinha 10, ele foi e resolveu que na realidade, sim, ele vai destruir as cidades. Eu quero que vocês aprendam 2 coisas daqui. Sodoma e Gomorra, na verdade, nessa cidade... Oi, boa tarde, desculpa. Opa, tá bem-vinda. Onde en français, melhor tarde que nunca. Então escutem, a gente aprendeu de Abraham a negociação que ele estava tentando salvar essas 2 cidades de Sodoma e Gomorra. Sodoma, só para vocês saberem, é daí que vem a palavra sodomia, que quando você faz uma relação que não é no lado correto. E isso daqui vem porque tudo lá era deformado. Eles queriam realmente perverter quase todas as leis que tinham. E vai acontecer uma coisa interessantíssima. Não tinha 10, então vai destruir. E agora eu explico para vocês uma coisa. E se tivesse 10? Ele não ia destruir. Não ia destruir! A dona Rina aqui está falando, se tivesse 10, não ia destruir. Isso que ele falou. E eu me lembro, eu vou lembrar para vocês uma conversa que eu tive com uma pessoa, um pouquinho antes de eu ser um pouco mais religioso, e eu falava, por exemplo, no bairro de Nova York, tinha as pessoas que andavam de uma maneira muito evidente, com peotes evidente e com meias levantadas, capas pretas. Sabe o que é capa preta? Não é judô, é capa preta, aquela capa que eles põem e tal, e tudo eram pessoas que parece que estoavam do mundo real. E eu falava assim, por que as pessoas são tão diferentes? Assim, por que elas precisam ser tão diferentes? E hoje eu sei. Hoje vai doer um pouquinho. Hoje eu sei que talvez, se eles não estão aqui, talvez a gente não mereça estar aqui. Eles podem ser os 10 que estão segurando todo mundo. Não sei se vocês entenderam o que eu quis transmitir para vocês. Às vezes tem 10 justos que nós não entendemos o que eles fazem. Talvez são um pouco mais extremistas, talvez fazem isso, fazem aquilo, mas talvez é eles que estão segurando o fato da gente poder estar aqui. Uau! É uma coisa que a gente tem que saber tomar cuidado quando a gente vai julgar qualquer outra pessoa. Aprender a julgar favoravelmente. Se chama em hebraico lekaf zehut. Você tem que aprender a treinar a realmente começar a julgar por bem qualquer pessoa. Pode te ajudar muito. Então, Abraham, ele mostrou para a gente como se negocia com Sodoma e Gomorra. E vai ter um outro caso, onde que realmente a gente vai ter que entender o que vai acontecer. Logo depois, ele vai fazer uma coisa que se chama Akedat Yitzhak, o sacrifício que não aconteceu. Deus vai testar ele na maior característica que ele tem. Todos os grandes de Israel foram testados
na característica mais nobre que eles tinham. Qual é a característica de Abraham? Hesed, bondade. Ele vai ser testado tendo que fazer a coisa mais cruel que existe: matar o próprio filho. Uau! E ele vai passar o teste. Yitzhak, ele era um homem de rigor. E ele, na realidade, ele vai ser testado em que ele vai ter, ele queria fazer muito rigor com Yaakov. E ele não queria dar Abrahá para ele, porque ele achava que ele não precisava. Ele vai ser testado em ser obrigado a dar uma Abrahá para este homem. A característica de Yaakov, só vocês sabem, era Emet, era a verdade. E ele teve que fingir para roubar as berachot do pai dele, Yitzhak, que ia ser para outro irmão. Quando ele fez a Akedat, e agora eu quero que vocês entendam, ele tinha feito o maior negócio da vida dele. E logo depois, qual a notícia que ele recebe? Ele recebe a notícia que a mulher dele, Sará, morreu. Haye Sará. A mulher morreu. 3 explicações que eu vou dar para vocês geniais. Geniais. Por que será que aconteceu isso? E contam que quem matou Sará foi o Yetzirará. Está sabendo muita coisa, dona Rina. Estou orgulhosa da senhora. É uma honra a senhora estar do lado direito. Muito bem. Mas por que o Yetzirará fez isso? Que não Conseguiu com Abraão. E? Não conseguiu o quê? Muito bem. Matar o filho dele. E aí vai matar a mulher? O que ele quer? É isso que ele quer? Não. Escutem bem. Vocês entenderam primeiro que Abraham fez a Akedah, é um grande herói, e logo depois vem a mulher. E ela acabaram de explicar que quem matou foi o Yetzirará. Porque tem uma coisa, um conceito genial. O conceito genial é o seguinte: às vezes você vai fazendo as coisas na tua vida, e de repente você pode ter, e eu explico isso através de uma história, uma pessoa, um grande empresário, ele está na sala dele, e aí tem um rabino que está esperando para falar com ele, para pedir ajuda. E nesse momento, ele está lá, e o empresário está lá com a limusine dele, inclusive com o motorista, com aquelas luvas brancas, e o rabino pede para ser recebido, e ele é recebido. E nesse momento, ele está um pouco no telefone, o empresário, e o rabino começa a pensar: uau, eu me lembro, ele é praticamente da minha idade, eu podia estar no lugar dele. Olha, em vez de eu ser rabino e a dificuldade que eu estou passando, eu podia ser esse empresário. Olha que coisa interessante. E de repente um empresário do outro lado, mesmo que está no telefone, ele vê o rabino e fala: uau, que vida que eu tenho. Eu não tenho tempo nem para minha mulher, nem para as crianças. Eu estou cheio de dificuldades, de problemas. Que bom seria se eu pudesse ser que nem ele, um rabino assim, reservado e cuidando das coisas espirituais. Pois saibam vocês que se isso acontecer, neste momento, o rabino, que viveu talvez 20 anos, trabalhando duro, perde todo o mérito que ele tem, todo! E o empresário, que trabalhou a vida toda e que agora tem o desejo de voltar a ter uma vida espiritual, passa a ser recompensado como se ele tivesse estudado 20 anos. E aí nós vamos entender o que o Yetzirará queria fazer. O Yetzirará quis fazer uma coisa com Abraham. Abraham, é verdade que ele ganhou. Ele conseguiu ir fazer o sacrifício, que não aconteceu. Mas olha, se eu agora matar Sará e ele souber que Sará morreu por causa que ela soube que Yitzhak ia morrer, porque é isso que aconteceu. O Yetzirará mostrou para Sará o caixão do filho Yitzhak morrendo, e ela não aguentou e ela morreu. Se Abraham souber disso, que foi porque ele foi levar o filho Yitzhak para fazer a Akedah, ele pode vir a se arrepender. E se ele se arrepender, ele vai perder todo o mérito do que ele fez até hoje. 10 testes,
se ele se arrepender, ele vai perder todo o mérito. Vocês entenderam? E agora vocês vão entender uma coisa que está escrita na Torá. Na Torá está escrito assim, que quando morreu a mulher dele, ele foi chorar. Velivkotá, está escrito em hebraico. Só que essa palavra tem uma característica. Chorou, e chorou. E chorou pela sua falecida. Escutar não quer dizer chorar. Sim. Falta. Tá? Chorou por ela, mas só que, e eu vou depois até mostrar para vocês entenderem, que nessa palavra tem uma letra que está pequena, está menor que as outras. É um pequeno raf que está menor. Não sei se vocês entenderam o que eu acabei de falar para vocês. Tem uma letra que está... Ah, isso que aqui é interessante. Por que a letra será que está menor? Eu vou mostrar para vocês porque é interessante para vocês saberem isso daqui. One moment please. One moment please. E aí vocês passam para todo mundo. Você lembra? Vai, tá. Então aqui eu vou aproveitar e te usar para você entender bem e vai te explicar para as outras, tá bom? Olha aqui, vai Sarah. Está escrito aqui, você pode me ler o que está escrito aqui? Velivkotá, certo? Aqui. E o Raf está pequeno. E o que quer dizer Velivkotá? E ele chorou ela, tá certo? Yebaká quer dizer chorar. Rachel yebaká et banecha. Ela chorou pelos seus filhos. Agora vocês vão entender. Mostra para a dona Daisy, mostra para as outras. Daisy não entende. Como entende? Não precisa ver, é só ver que uma letra está menor que as outras. Porque é para as pessoas mais. Não, já. Escutem. O que quer dizer que então que está esse Raf pequeno? Porque ele, para mostrar que não se arrependeu, ele não chorou muito. Ele não perdeu a cabeça e começou a chorar. Ele, ao contrário, com serenidade aconteceu, aceitou o que aconteceu. E agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Eu vou explicar como que se tem relacionamento com as pessoas, com amigas, com filhos, com pais e mães, com maridos, com quem vocês quiserem. Eu vou dar a chave de como ter um relacionamento. É verdade. Vocês sabem que às vezes quando a pessoa faz uma coisa e se cansa muito, e aí depois ela de repente volta em casa e de repente, sei lá, quer um café e o café não está pronto, qualquer coisa pode ser suscetível da pessoa estourar, porque ela fez uma coisa muito difícil durante muito tempo, certo? E aí de repente ela estoura. Vem aqui, Abraham, e te explica uma coisa. Não faz mal. Vem aqui, Abraham, e te explica uma coisa genial. Para vocês entenderem isso, eu vou contar a história básica. Como fazer para conseguir falar com uma pessoa que não te escuta? Como conseguir fazer com que uma pessoa mude de ideia? Como fazer com que quando você sabe, já está por aqui dessa pessoa, que você não aguenta mais, que você falou, não adianta nada você falar para essa pessoa mudar, porque nós temos um conceito básico. O conceito básico é o seguinte: uma pessoa atacada não sabe fazer mais nada além de se defender. Eu repito, uma pessoa atacada não consegue fazer mais nada além de se defender. Então, se você quer mudar uma pessoa, não adianta falar: olha, já faz vários anos que você faz isso, mas sempre você continua fazendo isso, e outra vez também fazendo, não é possível, mais uma vez, e quer... Não adianta, porque a pessoa está sendo atacada. Qual a única coisa que ela pode fazer, dona Fanny? Se defender. Então, ela não vai poder mudar, tá certo? Ela não vai poder mudar. Para vocês entenderem, então, como que eu posso ter um diálogo, eu conto para vocês o que eu deveria ter, o que eu deveria fazer para poder aguentar uma pessoa. Então eu explico melhor. A solução, ela se chama, em psicologia, Não responde, não. clemontiana.
Boa. Isso se chama o tiro no chapéu. O tiro no chapéu é uma coisa genial. A história se passa com um homem. Ele é um jogador. Ele é viciado em cassino. Ele não aguenta não jogar até os últimos centavos o seu dinheiro no cassino. E aí ele recebia o pagamento dele. O que ele fazia? Direto ele vai jogar, e traque, roleta, isso e tal. E um dia ele trabalhava, ele está saindo. E era naquela época que as pessoas usavam aqueles casacos no frio, aqueles chapeau melon. Já ouviu falar? Você acha uns chapéus assim? E aí ele está saindo, ele pegou o pagamento dele. E quando ele está saindo, talvez até ele iria para o cassino, mas de repente chega um cara, um ladrão, e fala: opa, escuta aí, me dá aqui agora essa bolsa aí, eu sei que você está com dinheiro. Fala, mas como? É a única coisa que eu tenho, me dá esse dinheiro aqui agora. E aí ele não tem outro jeito, o que ele faz? Ele dá. E aí ele está indo embora, o ladrão, quando de repente o homem fala: escuta, por favor. E o ladrão para e fala: o que foi? Vou te falar uma coisa, por favor me escuta. Eu sou um jogador viciado. Se eu chegar agora na minha casa e eu falar para minha mulher que eu fui roubado, ela não vai acreditar. Ela vai ter certeza absoluta que eu perdi esse dinheiro aonde? No jogo, no cassino. Então me faz um favor. Eu estou aqui com o meu chapéu. Pelo menos, dá um tiro no chapéu. Ela vai acreditar que eu posso realmente estar. Assim. E o que ele faz? Ele pega e pá! E dá um tiro no chapéu. E o cara fala: mas um tiro só? Fala: sabe o que? Aqui tu com o meu casaco, dá um tiro aqui também. E o ladrão, pá! E aí do outro lado, pá! E eu digo, pá! E até que acaba as balas. E aí ele vai em cima do ladrão, recupera seu dinheiro. E essa vez ele leva para a mulher e mostra que está o dinheiro. E agora vocês vão entender o que isso quer dizer. Quer dizer que quando você está com alguém, aprenda a deixar ele acabar as missões antes de você começar a falar. Eu vou dar para vocês uma estatística genial. O tempo máximo que duas pessoas conversando podem ficar sem interromper o outro, a não ser que seja um shiur como eu faço, às vezes, no máximo é 72 segundos. Passou de 70 segundos, me escuta, não dá mais, a pessoa quer começar a falar e não dá. Não existe a possibilidade, é uma coisa que é intrínseca. Eu sei que para vocês é 32, não tem problema, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero explicar bem. 72 segundos. Tem que saber aprender a deixar o outro acabar a munição. Aí você tem chance que a pessoa possa te escutar. Você usando não um ataque. Em vez de um ataque, você usa um modelo. Você fala: olha, normalmente assim a tal pessoa agiria. Ou você conta a história de como uma pessoa, esperou. Pode contar a história do jogador. Pode várias coisas. Se você souber e tiver essa paciência, você começa a aprender a ter um relacionamento com o próximo. Um relacionamento duradouro e proveitoso com todo mundo que seja. Pode ser amigos, o que vocês quiserem. Vocês podem imaginar na vossa cabeça que com certeza, em algum relacionamento que vocês tiveram, se vocês tivessem usado essa técnica, teria sido muito bom. Eu acabei de passar isso aqui e me dei mal. Olha, você vê? Eu estou vivia ontem. Olha só, poderia ter usado essa técnica. Não, você não deu aula aí. Não, é que você não está sabendo, é que a partir de agora, ela agora conseguiu entender bem. Isso daqui vai usar ela. Depois da dor, a gente aprende. Vai usar ela. Ele se conhecia. Isso aqui é meu chá, né, Fô? Depois da gente se rechar, aprende. É água, você me deu? Tá ótimo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hakol. E eu estou explicando para vocês como a gente aprende a negociar, a ter relacionamentos. E vou continuar nesse tema num ponto fantástico. Vocês sabem que na nossa vida, depois de uma certa idade,
as coisas não podem ser mais deixadas ao acaso. Às vezes quando você tem 15, 16, 17 anos, vamos ver o que vai acontecer. E deixa ver se vai acontecer as coisas. Chega um certo momento em que a gente amadurece. E aí não vale mais a pena deixar ver se as coisas... A melhor coisa seria tentar administrar. Tentar ver o que eu falhei na minha vida. Para, em outras oportunidades, eu poder retificar, melhorar. Deu para entender? É interessante, dona Lina, ou não? Você tem que saber, na tua vida vai aparecer oportunidades que você pode ter uma nova chance. Todo mundo tem, sobre qualquer aspecto. Às vezes pode ser pelo lado profissional, às vezes pode ser pelo lado motivacional, pode ser pelo lado sentimental. Se às vezes aparece uma chance, às vezes uma pessoa que estava mal relacionada, aparece uma oportunidade e só falta você ceder um pouquinho, e tudo pode voltar. Às vezes depois, essa pessoa que se ficou um tempo, às vezes, sem poder dialogar, de repente vai embora, e você perde essa oportunidade. Eu vou explicar o que aconteceu com Abraham Avinu, e vocês vão entender bem. Abraham está tentando enterrar a sua mulher Sará. E Deus tinha prometido para Abraham Avinu que todo Eretz Israel ia ser dele. E agora ele está em Eretz Israel e ele não tem 4 metros quadrados para poder enterrar Sará. Ele não tem. Ele tem que negociar com Efron. Que olha, eu preciso ficar aqui, e todo mundo fala, não, fica de graça com esse lugar e tudo mais. Isso daqui poderia deixar ele nervoso, né? Ele não teve a calma necessária. E aí, escutem bem, ele falou, olha, se vocês todos quiserem, falem com Efron, que era o dono da onde está esse terreno, que até hoje é onde estão enterrados todos os nossos avós, Adamri, todos estão lá. Em Hebron. Hebron. Maharat HaMachpelah se chama, para vocês saberem. Está lá. E olha, vocês, eu quero poder comprar essa terra. Vocês podem falar com o Efron? E aí Efron, olha, que Abraham é uma pessoa muito famosa, falou, claro, pega, eu te dou ele de graça, pega ele. E Abraham, que era uma pessoa muito inteligente, falou, eu não vou pegar ele de graça. Sabe por quê? Não, senhora. Muito pelo contrário, dona Rosita. A senhora errou no ponto principal, que foi ótimo para esclarecer todo mundo. Ótimo, muito bem, Rosita. Escuta bem, Rosita. Escuta, muito pelo contrário. Ele sabia que se dessem isso para ele de graça, uns 3.000 anos depois, em 2000 e talvez 19, 2 bilhões de muçulmanos iam falar, esse lugar é meu, sai daqui! Agora, o que ele fez? Ele chegou e falou, não, eu quero comprar com dinheiro vivo. E aí nesse momento Efron chegou e falou, que é isso? Entre eu e você, 400 moedas de prata. Ei, que é? Não é nada. E aí Abraham entendeu a mensagem. Et esses 400, attends parce que tu ne sais pas ce que je vais dire, Rina, maintenant. Attends parce que c'est fantastique. Eu estou falando para ela, espera que é fantástico que eu vou falar, porque ela sabe a história, mas não sabe o que eu vou falar. Então olhem bem, ele entendeu que 400 moedas era muito, era 10 vezes mais o valor real daquele terreno. E apesar disto, ele não negociou. Abraham, que eu expliquei para vocês, que é um mestre negociador, não negociou com Efron. Ele pegou e mediu os 400 e deu. E isso está escrito, foi testemunhado por todos os habitantes da cidade. Todos testemunharam e teve uma escritura que foi escrita, e é por isso que hoje nós temos o direito nesta terra, porque ela foi comprada por dinheiro cheio. Ele queria pagar mais caro, então não é que foi caro, Rosita, melhor, foi ótimo. Mas agora eu vou explicar para vocês.
O que eu estou... problema, desculpa. Pode falar. Que para eles, Abraão, mesma coisa, os muçulmanos. Sim. E para eles, por exemplo, Ismael é o filho Perfeito. de Abraão. A única coisa... Descem de Abraão. Sim, a única coisa... Você tem toda... Não, do terreno. Vou explicar bem. José, ponto, acabou. Parou aqui. Eu vou explicar. Para não sair, a gente não sair fora. Eu vou explicar para vocês. Sim, Abraão é o pai tanto dos cristãos como dos muçulmanos. Só que nesse caso aqui, Abraão comprou esse terreno e quem está enterrado lá é Yitzhak, não é Ismael, é Yitzhak, é Jacob. Você saber quem está lá são eles que estão lá, tá certo? Não é mais Ismael. E aí eles querem falar que não, e a gente está explicado. O pai de Yitzhak comprou para ele enterrar e ele foi enterrado lá, e o outro foi enterrado lá e é nosso. Mas o que eu quero falar é muito mais alto do que isso. A dona Rina falou 400 moedas. A Rosita falou dinheiro muito caro. Eu quero explicar o poder de você não limitar as coisas. Muitas de vocês querem berahá. Muitas de vocês rezam para que certa coisa aconteça. Que venha saúde, que venha relações, que venha dinheiro, que venha várias coisas que a gente pede. Só que a gente tem um defeito. Um pequeno defeito. A gente gosta de determinar o que nós queremos. Uau! Se eu ganhasse esses 10 milhões na loteria. Uau! Uau! Se isso acontecesse assim, como eu desejo. E agora eu explico. Efron perdeu a grande oportunidade da vida dele. A maior oportunidade da vida dele, Efron perdeu. Quando ele falou assim, o que é entre eu e você uma terra de 400 moedas de prata, o que ele fez? Ele limitou. E quando ele limitou, ele perdeu a grande oportunidade que eu explico para vocês. Quando Abraão, ele foi com a mulher dele na casa do rei Avimelech, e ela foi pega por ele, e finalmente ele não pôde fazer nada com ela, porque Hashem tinha feito um milagre, que todos os orifícios foram tampados, ele não pôde ter relação com ela. Ele veio no sonho, Hashem, para Avimelech, fala, essa mulher, ela é Kedushá, e é um homem Kadosh, um homem santo. Aí ele ficou com muito medo, ele falou, não vou tocar mais em nada, e devolveu ela para seu marido, e deu como presente 1000 moedas de prata. 1000 moedas de prata para Sará. Pela primeira vez está escrito um presente direto, não para Abraão, para Sará. E Abraão tinha decidido que ele ia gastar 1000 moedas para enterrar a sua mulher. Se ele não falasse nada, Efron, ele ia receber 1000 moedas de prata. E não 400, e as 1000 iam valer 10, 20, pouco importava para Abraão o que ele ia pagar. Ele queria dar. Uma vez que você limita, você passa a fazer uma coisa que, olha, eu estou limitando. Hashem sabe muito melhor do que você o que é bom para você. Quer dizer que a gente não deve pedir, a gente só deve pedir, mas não esperar. Vou explicar bem como é que... Vou explicar melhor como se deve pedir, já que você sabe. Hashem... Hashem, que eu possa querer tudo que você vai me mandar. Uau! Você entendeu o que eu estou falando? Que eu possa querer aceitar tudo que você vai mandar. Olha, Ele vai decidir. É merecer ou receber? Receber, merecer, o que você quiser. Ele! E você, tua obrigação é aceitar. Independente. Quer dizer, quando a gente reza para receber, ele quer pedir uma coisa para... Me manda o que você quiser. Tem que fazer isso. Que eu aceite. Que você aceite de verdade. Eu vou explicar melhor. Eu vou explicar melhor o que quer dizer aceitar, tá? Eu vou obrigar... Todos vocês já foram para o Rio? Já foi para o Rio, né? Não. Foi de carro para o Rio? Ou só de avião? Sim, Já foi de carro? carro. Pelo menos para Angra dos Reis foi como? Foi de carro? Ou foi de helicóptero? De carro também. Tá bom, escutem bem agora.
Ela já sabe a história e você espera. Na aula de ontem. Escuta bem, escutem bem. Eu quero ir para o Rio e eu vou de carro para o Rio. E eu pego a Dutra. Estou com um carro confortável e estou indo. Quando de repente chega e tem uma placa, assim, que chama-se Fernão Dias, no meio da Dutra, e você, sem querer, pega essa rua. E essa rua é Fernão Dias, que também é uma autoestrada. E essa autoestrada Fernão Dias vai para onde? Vai para Belo Horizonte. É isso? Jamile, é isso? Vai para Belo Horizonte. E aí, escutem bem, você está nessa estrada já uns 15, 20 quilômetros, quando de repente, pá! Estoura o pneu. E o pneu estoura. E aí você tem que descer e trocar o pneu. Você não sabe muito bem como é que troca. E você faz uns sinais para ver se alguém te ajuda. Até que um taxista gentil, ele para e vai te ajudar a trocar o pneu. Olha que bom que o senhor está me ajudando, ótimo. Aí o taxista ele fala, ótimo, fala, para onde a senhora está indo? Aí ela fala, estou indo para o Rio. Aí ele fala, o quê? Você está indo para o Rio? Mas a senhora está louca? Aqui a senhora vai para Belo Horizonte. A senhora está totalmente fora de caminho. E aí ela fala, uau, que incrível, ainda bem que então você está me falando agora. E eu tenho tempo ainda de fazer meia volta. E eu faço uma pergunta. Vou esperar ela acabar de anotar, porque eu quero que ela entenda. Dá um tucu. Fifi. Porque é para você que eu estou falando. Eu sei, estou escutando. Eu falei assim, que você vai pedir, você falou. Eu te expliquei esse negócio do pneu. Então escuta bem. Se o pneu furou, é uma coisa boa? Nunca é uma coisa boa. Ninguém gosta que o pneu fure. Agora, nesse caso aqui, o pneu furou. É uma coisa boa ou não? Boa. Sem sombra de dúvida é boa. É boa. Ou seja, eu não entendo na hora. Mas vai chegar uma hora que eu vou entender. Tudo que vai te acontecer, sem exceção nenhuma, é bom. E você tem que agradecer. É o pneu furado que permite que você volte para a estrada correta. Uau, até eu gostei. Interessante. Que você volte para a estrada correta. É verdade. Agora, eu expliquei para vocês então, não se colocar em Sei que limites. tem mal que vão para o bem, entende? Saiba você, não senhora, não existe mal. Quer dizer que Tudo é para o bem, mas a gente não entende. Deus escreve certo. Sim, exatamente. Vou lá com o Vale. E quando, por exemplo, vamos dar um exemplo do pneu furado, que tá bom, a pessoa pegou e entrou na estrada certa. Certo. Mas e se é um fato real na sua casa ou na sua família, que seja, que aconteceu no casamento, um casamento misto. Aí eu tenho até exemplo na família do meu marido. Meu sobrinho, o sobrinho dele, casou com uma mulher que não é judia, só pouco. Continua, dona Fanny. E aí, bom, depois do casamento, agora ele está virando religioso. Sim, Mas a consequência continua, ele continua casado. sim. Vou explicar bem o que a senhora está falando. Eu vou explicar bem o que está acontecendo. Isso fez ele fazer a chuva. Ok, one moment. Ela está tocando num ponto Mas interessantíssimo. mas- Dona Fanny, acabou. Finish. Escutem bem. Eu quero que você entenda agora a resposta, porque ela é importantíssima. Eu quero que vocês entendam bem. Tem duas coisas muito importantes. Tem o que acontece com você sem você obrigatoriamente escolher. Quando fura o pneu, você não escolheu que o pneu furasse, ele aconteceu. E tem outra coisa que você escolhe fazer na tua vida. O que você escolhe fazer na tua vida já está em outra característica. Ela está na característica que se chama livre-arbítrio. E agora eu explico. O que quer dizer livre-arbítrio? Você sabe o que quer dizer livre-arbítrio? Não, sincero, sabe? O que quer dizer livre-arbítrio? Escolha. E por que eu não falo livre-escolha? Por que eu tenho que usar essa palavra livre-arbítrio? Na realidade, porque eu posso usar livre-escolha. Tem uma grande diferença entre livre-escolha e livre-arbítrio. Sabe qual é? Arbítrio vem do latim, que é libero arbitrio. Ou seja, você tem a capacidade de arbitrar. Arbitrar, quem vocês conhecem, é um juiz. Um juiz de futebol é um árbitro. Para ele ser escolhido para apitar a final do campeonato do mundo, ele tem que ser um árbitro bom.
Ele que vai decidir se é falta ou se é pênalti. Ele que vai decidir se está impedido ou não. Mas para isso precisa uma coisa fundamental. Para ele ser um bom árbitro, ele tem que conhecer as leis. Não existe livre-arbítrio se você não conhece as leis. Se você não conhece as leis, é ignorância. Então, sim, a pessoa que decidiu fazer uma coisa que está fora do caminho que Hashem mandou, ele vai ter duas oportunidades. Uma, Hashem talvez faz ele voltar para o caminho certo, ou ele pode começar a se conscientizar, e às vezes não. Então, o livre-arbítrio é uma coisa grave, porque tudo que existe na tua vida, isso que eu quero te explicar, já está determinado. Se vocês vão ser bonitas ou não, todas são bonitas. Se vocês vão ser ricas ou não, se vocês vão ter alegria, vão ter isso, tudo já está determinado. A única coisa que não está determinada, Dizem que muda, né? tudo que não, tudo está determinado, menos uma coisa: se você vai escolher o caminho correto ou não. Isso só depende de você, e ninguém vai poder interferir nisso. Você sim, dona Fifi, está escrito que Abraham Avinu, eu expliquei isso uma vez, ele está acima das estrelas. Para Abraham Avinu e para o povo judeu, não existe determinismo se você é descendente de Abraham Avinu. Se você se submete às leis que Abraham Avinu respeitou, que são as leis da Torá, efetivamente não existe nada de determinismo. Tudo pode mudar a qualquer momento e a qualquer hora, de repente. É por isso que a Mistério está aqui agora, Hai Vekayam, porque não existe lei que possa explicar que a gente possa estar. Isso daqui eu expliquei para vocês, é importante vocês terem essa noção de tudo que a gente está falando aqui. Eu vou querer completar com uma coisa fantástica para vocês entenderem bem. Eu falei de várias coisas, como se negocia, a gente aprendeu os -5, a gente aprendeu que você tem que saber abrir mão, deixar os outros falarem, o tiro no chapéu. A gente aprendeu que não tem que colocar limite nas coisas, saber que Hashem vai te dar o melhor que pode ter. E vimos, e agora vamos ver com mais detalhe ainda, o que é realmente importante na nossa vida. Abraham Avinu enterrou Sará, e aí ele tem que se preocupar com alguma coisa. O que ele tem que se preocupar? A dona Rina, que está respondendo muito bem hoje. Fala, o que ele fez depois? Em que ele se preocupou? O casamento do querido. Muito bem, você está acertando todas, a dona Rina está acertando todas. Escutem bem, aí ele tem que se preocupar com o casamento do filho. E o filho se chama Yitzhak, e aí ele chama um homem, que era o homem de maior confiança que ele tinha, ele se chama Eliezer. Escuta bem, dona Fifi. Ele se chama Eliezer, ele cuidava de todas as finanças de Abraham Avinu. Eram um dos homens mais ricos que tinha no mundo. E aí, quando ele vai buscar a mulher que vai se Rivka, vai ter um diálogo interessantíssimo entre Abraham e Eliezer. Ele fala: escuta, você não vai pegar mulheres de Kenan, elas são amaldiçoadas. Você vai ir aonde que eu nasci e pegar de lá uma mulher. E aí vai ter uma coisa incrível. Está escrito que ele pediu para Eliezer jurar. E o que ele fez, Rabi Eliezer? Só para você saber, o que eu preciso que você entenda. A única coisa kadosh que tinha naquele momento era o Brit Milá que Hashem mandou que Abraham Avinu fizesse. Eliezer colocou a mão no Brit Milá de Abraham e jurou que ia cumprir as ordens que Abraham falou. E a pergunta é a seguinte: por que ele fez jurar? Por que ele fez jurar? Esse homem era de plena confiança dele. Por que ele fez Eliezer jurar? Esse homem tinha bilhões na mão dele. Porque Eliezer também tinha uma filha. Ele queria que... Sim, mas não é por isso que ele fez jurar.
Ele sim, o que elas estão explicando aqui, é que Eliezer tinha interesse sim absoluto, é que também ele tinha uma filha, ele queria que fosse a filha dele. Mas quando Abraham falou, escuta, você não vai dar para ela de Canaã, ele já entendeu Eliezer, e Eliezer realmente fez tudo que Abraham mandou de uma maneira fantástica e tudo mais. Mas o importante que eu quero te falar é por que ele fez jurar. E eu conto uma pequena história para vocês entenderem bem, real, que aconteceu com o Rabino Salanter. A última e termino com isso. O Rabino Salanter era um grande rabino, há 2 séculos atrás, grande, gigante. E um dia ele está viajando, e ele está numa pousada, e ninguém sabe que ele é realmente o Rabino Salanter. E aí, de repente, o homem estava cheio, e aí era tudo judeu, e de repente acaba a carne. E ele está desesperado, porque tem um grande pedido, o restaurante saía vários filés, filé contra filés, o que você quiser, e aí ele precisava de shechitá. Aí ele chega no Rabino Salanter e fala, escuta, você pode vir fazer shechitá, por favor? Shechitá é quando você corta da maneira correta. Você pode vir fazer shechitá? Eu tenho aqui 2 vacas, um boi, você pode fazer isso daqui, shechitá? E o Rabino Salanter, mas como? Não. Como não? Mas por favor, me faz essa, por que você está fazendo difícil? Vem, faz a shechitá e acabou. E o Rabino Salanter falou, não posso. Aí no dia seguinte de manhã, é café da manhã, e chega o Rabino Salanter e fala com o dono do hotel, da pensão, do restaurante. Falei, escuta, você pode me emprestar 100 rublos? O quê? Eu te emprestar 100 rublos? Eu nem te conheço, eu vou te emprestar 100 rublos? Você é louco? O que é isso? Aí o Rabino Salanter falou, ontem, para fazer shechitá, que é uma coisa espiritual muito elevada, pouco importava quem eu era. Você pegava qualquer um para fazer a shechitá, mas agora, para emprestar teus 100 rublos, você quer não sei o que, não sei o que. É isso que Abraham Avinu vem ensinar para a gente. Abraham Avinu vem ensinar, escuta, ele pode ser o dono de toda a fortuna, ele pode estar administrando tudo que é teu, mas, em relação ao casamento do meu filho, eu quero que ele jure. Isso vocês têm que entender. Nossos filhos não estão aqui para serem teste de prova, para deixar que o mundo faça o que eles querem com eles. Você tem que tomar o maior cuidado para que todas as pessoas que você conheça, elas possam estar voltando num bom caminho, e nunca é tarde. Vale a pena você apostar que as pessoas têm que ser espirituais, que nem Abraham Avinu fez. Eliezer jurar, foi excelente, foi fantástico falar com você. Obrigado.